Olá, turma, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao conteúdo do nosso modo operacional, vamos falar de gerenciamento por processo, que é a base de toda a metodologia de gerenciamento que a gente vai utilizar nesse curso para ajudar vocês a gerenciar melhor os processos internos da sua empresa. Então, vamos lá? Processos. O que seriam processos? Segundo a BNT, é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos em produtos pertinentes ao objetivo da organização. Então, em tese, processo é todo aquele conjunto de atividades que vai resultar no seu produto final, aquele produto final que você vai entregar para o seu cliente. E esse produto final, ele necessita de insumos, que é a entrada, que é tudo que é necessário para começar o processo, para que, através desse conjunto de atividades interrelacionadas, ou seja, uma atividade sempre se relacionando com a outra, você consiga obter os produtos, o produto final desse processo, que é, no caso, as suas saídas. E isso para atingir o objetivo da organização. Então, esse é o conceito básico de um processo. A amplitude e generalidade desse conceito permitem que seja muito bem utilizado em qualquer situação produtiva, comercial, administrativa, técnica, jurídica, financeira, etc. Então, quando se fala de processos, a gente pensa muito assim numa questão industrial, numa questão de larga escala, processos industriais, petroquímicos, essas coisas. Porém, esse conceito de atividades interrelacionadas, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de negócio. Então, se você tem uma empresa de serviços, por exemplo, que esse tipo de gerenciamento é extremamente negligenciado por parecer que não cabe para esse tipo de negócio, ele pode ser muito bem utilizado, muito bem aplicado para esse negócio e assim a empresa consegue obter todas as vantagens e ganhos que essa metodologia pode oferecer, tá certo? Então, nada de ficar processos só para quem produz, pode ser utilizado para qualquer tipo de empresa. E aí, vamos entender mais o que são esses processos, estudando os componentes principais. Bom, a gente tem o nosso processo, que a gente conhece, que a gente sabe que é um conjunto de atividades interligadas que transformam as entradas em saídas, né, no nosso produto final. Então, a gente tem o nosso processo e a gente tem aqui as nossas entradas e saídas. Uma coisa muito importante que a gente deve considerar é que todas as entradas elas devem possuir requisitos. O que seria isso? Para que você consiga fazer a transformação dessa matéria-prima do jeito que você planejou, do jeito que foi pensado, essa matéria-prima ela precisa atender certos requisitos, especificação técnica, qualidade, precisa estar nas dimensões corretas, para que assim o seu processo ele tenha condição de fazer a transformação e que na saída obtenha-se os produtos do jeito que foi planejado. Se você está com a matéria-prima que ela não é adequada para esse processo, se essa matéria-prima vai prejudicar esse processo, as chances que o seu produto final não esteja em conformidade aumenta. Então, além dos requisitos da entrada, também existem os requisitos da saída. Por quê? Porque o seu cliente ele é exigente. Esse produto ele tem que atender à necessidade do cliente e tem que ser do jeito que você determinou. Tá? Então, o processo ele exige uma série de requisitos para que ele ocorra de maneira adequada e se ele recebeu essas entradas, ok, o cliente vai exigir que esses produtos também estejam adequados. Tá? Além das entradas e saídas, existem outros componentes que a gente deve levar em conta no processo, principalmente quem está trabalhando na parte do gerenciamento, que são os recursos,
tudo que você precisa de recursos para que esse processo aconteça. Um processo, ele não depende só de matéria-prima. Ele precisa de mão de obra, ele precisa de equipamentos, ele precisa de diversas coisas. Então, além da matéria-prima, o gerente, o responsável por esse processo, ele tem que oferecer todos os recursos para que essa transformação ocorra conforme foi planejado. E assim, o nosso objetivo final, o produto final, do jeito que foi especificado para o cliente. Tudo bem, a gente falou só em oferecer todos esses recursos, essa matéria-prima para o processo. Mas, além de tudo isso, o processo ele precisa ter controle. Como o processo ele é um conjunto de atividades interrelacionadas, essas atividades elas contêm várias variáveis, principalmente a variável humana. Às vezes uma pessoa faz de um jeito e a outra faz de outro jeito. Então é necessária que essas atividades, que esse processo, ele tenha controle. E você, o responsável pelo processo, é o responsável por ter esses procedimentos, ter esse controle para que tudo seja feito de forma padronizada e, de novo, as chances dos nossos produtos, as chances de ter um mínimo de erro possível no nosso produto, na nossa saída. O papel do gerente, o papel do responsável do processo é o quê? Garantir que as entradas estejam nos requisitos, garantir que o processo possua recursos, ter o controle sobre esse processo e garantir que o produto final saia conforme o planejado. Tá? Então, esses são os componentes principais do processo e vocês vão verem que a gente vai comentar ainda bastante sobre esses recursos no decorrer dessa aula, tá? Então, a gente já pode mapear os nossos processos na nossa empresa. A gente já tem as nossas entradas e temos as nossas saídas. Mas aqui está aparecendo vários processos. Por que está aparecendo vários processos? Dificilmente uma empresa vai ter só um processo de transformação. E se você tiver só um processo, você não consegue ter uma riqueza de detalhes suficientemente para ter resultados positivos. Você vai ter um controle sobre o macro, porém, quanto mais detalhado, maior esse controle, melhor você consegue dar suporte ao processo. Então, geralmente esses processos eles são divididos em vários outros processos, o que vai resultar em um macro processo, que é o que a gente comentou mais cedo. Você tem um macro processo que são divididos em processos para que você aumente o grau de detalhamento, para que você tenha um maior controle e dê um maior suporte. Porém, dependendo do tipo de negócio, dependendo do grau de padronização que você já tem na sua empresa, você também pode subdividir um processo em subprocessos, tá? Quanto mais detalhado, melhor o seu controle e melhor os seus resultados na saída. No início, não é interessante você começar com vários processos. É interessante você ter alguns, os principais, e conforme vai avançando, você vai aumentando esse detalhamento. Tá certo? Processos críticos. A gente acabou de ver que não existe só um processo na empresa. Uma empresa ela pode ter vários processos e isso vai depender muito do perfil, do tipo de negócio. Porém, é muito importante a gente mapear, a gente ter consciência de quais são os nossos processos críticos. O que seria isso? São aqueles que terão maior influência ou impacto no processo de transformação. Tem empresas que alguns processos, há o processo de transformação, ele precisa de controle, porém, se ocorrer algum problema ali e esse problema passar, é possível fazer o contorno desse problema, fazer a correção. Não é o mais indicado, mas não tem tanto impacto, não tem tanta influência no produto final. Porém, existem aqueles processos que são críticos, que se der alguma coisa errada ali, o prejuízo é muito maior, o retrabalho é muito maior. Então, esses processos eles precisam ter um grau de detalhamento maior. Assim, vocês precisam ter um pouco mais de atenção. E aí vocês focam mais recursos no controle desse processo.
Mas como a gente pode determinar quais são os nossos processos críticos? Através do impacto sobre o cliente. Por exemplo, se você tem um negócio que o atendimento é uma coisa crucial, que o seu cliente ele preza bastante o bom atendimento, o seu serviço de comercialização ele é crítico. Talvez o de compra na transformação não seja tanto, é possível fazer algumas correções ali. Porém, se o cliente não for bem atendido, isso vai ter um impacto muito grande. Então, isso pode ser considerado um processo crítico e esse processo ele tem que ter um maior rigor na sua padronização, nos recursos, na matéria-prima, no controle, tá? Pode ser o impacto sobre as atividades, daí isso vai depender bastante do grau de complexidade das atividades que envolve aquele processo. Se as atividades tiver você se aquela atividade feita de uma maneira incorreta tiver um grande impacto no processo, aquela atividade ela precisa ser considerada como crítica e você precisa ter um mau controle sobre ela. Impacto sobre a empresa em geral, se aquilo for dar um prejuízo muito grande, financeiro, etc. Um prejuízo para a imagem da empresa. Hoje a imagem da empresa ela é muito bem vista. É muito importante você ter uma imagem bem preservada. Então, existe aqueles processos que, se acontecer alguma coisa errada, se alguém falar alguma coisa que não deve, vai manchar bastante a imagem da empresa. A gente já viu diversos casos a ser noticiados de empresas terceirizadas de segurança que agiu de maneira incorreta e houve resultados trágicos. Isso é um prejuízo enorme para a empresa, tanto financeiro quanto para a imagem. Ou seja, isso deve ser considerado um processo crítico também devido a esse impacto. E o impacto sobre o trabalho, para que mantenha a segurança das pessoas, a qualidade do trabalho e etc. Se você conhece se você conhece o impacto de cada processo em relação a isso, você consegue mapear os críticos e reduzir as consequências de uma possível não conformidade em cada processo. A gente viu que pode ser de diversas dimensões, tá certo? Então vamos seguindo. Vamos falar um pouco de fornecedor. A gente viu que os processos eles possuem entradas. Essas entradas são todas as matérias-primas que são necessárias para dar o início ao processo. Quem fornece essa matéria-prima? O nosso fornecedor. É todo aquele que fornece um produto ou uma informação para outra parte. Esse fornecedor pode ser interno ou externo à empresa. Peraí, você está dizendo que ele pode fornecer informações? Sim. Tem processos, dependendo do tipo de empresa, que ela não precisa de matéria-prima, mas ela precisa de uma série de informações, de uma série de dados. Então, fornecedor é tudo aquilo que vai fornecer o produto ou a informação para que o processo comece. E esse fornecedor ele tem que atender aqueles requisitos que o processo exige. Para que ele atenda esses requisitos, é muito bom, é muito importante você ter um bom relacionamento com o fornecedor e ter um certo controle sobre ele também, quando necessário, tá? Então, você tendo esse bom fornecedor, esse fornecedor confiável, você agora vai ter o seu processo de transformação e vai entregar para o seu cliente, que é quem recebe o produto, que vai exigir, aquele que vai exigir os requisitos, ele que vai impor os requisitos. O processo impõe requisitos para o fornecedor e o cliente impõe os requisitos para o processo, porque é todo aquele que recebe o produto, tá? E esse fornecedor cliente, ele pode ser interno ou externo à empresa. A gente até já comentou aqui antes, mas é bem importante ressaltar. E a gente vai entender o porquê disso. Bom, a gente já viu que na nossa empresa existe uma série de processos que acontece aqui. A gente poderia definir isso aqui como macroprocesso. Nós temos os nossos fornecedores e nós temos os nossos clientes. Porém, a gente também já sabe que o nosso processo ele pode ser subdividido em outros subprocessos menores
já que eles possuem características diferentes e assim você consegue fazer a distinção e aumentar o grau de detalhamento do seu controle, tá? Mas aqui a gente percebeu que os fornecedores, aqui são os fornecedores externos que fornecem para a empresa e o cliente externo também, que já é o seu cliente final. Porém, a gente viu que o fornecedor e o cliente, eles podem ser externos ou internos. E aí que a gente vai entender quais são os clientes internos. Bom, o processo de produção, ele recebe do fornecedor externo, tá? Porém, o cliente dele não é o cliente final, é o processo de comercialização. Então, isso aqui é um cliente interno. Quem vai determinar os requisitos para a produção é o comercial. Por quê? Porque é o comercial que está em contato com o cliente, é o comercial que entende o cliente, que tem as informações do cliente. O cliente ele não chega para a produção e diz como é que ele quer o produto. Quem vai dar todos os requisitos é o comercial. Então, nós temos uma relação interna entre fornecedor e cliente. E aí, passando para o comercial, nós temos o fornecedor interno e o cliente externo que vai receber o produto final. Assim, a gente vai começando a entender a relação entre os processos e vai percebendo que os requisitos é um detalhe muito importante e primordial para que o processo ele possa ocorrer da maneira correta e o cliente final, o produto final, seja entregue com a menor probabilidade de ter não conformidades. Tranquilo? Bom, a gente se vê então na parte 2 para dar continuidade a esse conteúdo, tá certo? Valeu!